Olá, graça e paz. Tudo bem, meus queridos irmãos? No vídeo passado a gente terminou então a segunda carta de São Paulo aos Coríntios e hoje a gente começa a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus tem muitos que dizem que pode ter sido Paulo que escreveu, mas tem outros também que dizem que pode ter sido os discípulos de Paulo que escreveu. Então não se tem a certeza de quem escreveu a carta aos Hebreus. Então agora a gente vai começar o capítulo 1 e o capítulo 2 da carta aos Hebreus. E a primeira parte dessa carta fala sobre a mensagem nova de Cristo, superior à antiga. Então comecemos lá no capítulo 1, na página 1527 da Bíblia Ave Maria. Vai dizer o seguinte, ó. Começando a oração, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esperai no Senhor nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo Senhor nosso. Amém. Então vai dizer o seguinte. Muitas vezes e diversos modos, outrora falou Deus aos nossos pais pelos profetas. Ultimamente nos falou por seu Filho, que constituiu o herdeiro universal, pelo qual criou todas as coisas. Esplendor da glória de Deus e imagem do seu ser, sustenta o universo com o poder de sua palavra. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, está sentado à direita da majestade, no mais alto dos céus, tão superior aos anjos, quanto excede o deles o nome que herdou. Pois, a quem dentre os anjos disse Deus alguma vez, Tu és meu filho, eu hoje te gerei? Ou então, eu serei seu pai e ele será meu filho? E novamente, ao introduzir o seu primogênito na terra, diz, todos os anjos de Deus o adorem. Por outro lado, a respeito dos anjos, diz, ele faz dos seus anjos sopros de vento, e dos seus ministros chamas de fogo. Ao passo que do Filho diz, o trono, ó Deus, subsiste para a eternidade. O teu trono, ó Deus, subsiste para a eternidade. O cetro do reino é cetro de justiça. Amastes a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, ó Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, mais que aos teus companheiros. E ainda, tu, Senhor, no princípio dos tempos, fundastes a terra, e os céus são a obra de tuas mãos. Eles passarão, mas tu permaneces. Todos envelhecerão como uma veste. Tu os envolvas como uma capa, e serão mudados. Tu, ao contrário, és sempre o mesmo, e os teus anos não acabarão. Pois, a qual dos anjos disse alguma vez, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés? Não são todos os anjos espíritos ao serviço de Deus, que lhes confia missões para o bem daqueles que devem herdar a salvação? Então aqui nesse capítulo 1 fala que Cristo é superior aos anjos, que Cristo ele é o Filho de Deus, que se encarnou, mas ele sabe desde o início da criação. Ele junto com o Pai estava na criação. Ele é a palavra pela qual Deus criou todo o universo. Muito bem. Agora a gente vai para o capítulo 2, que vai dizer o seguinte. Por isso, é necessário prestarmos a maior atenção à mensagem que temos recebido, para não acontecer que nos desviemos do caminho reto. A palavra anunciada por intermédio dos anjos era a tal ponto válida que toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo. Como então escaparemos nós
se agora desprezarmos a mensagem da salvação, tão sublime, anunciada primeiramente pelo Senhor e depois confirmada pelos que a ouviram, comprovando-a o próprio Deus por sinais, prodígios, milagres e pelos dons do Espírito Santo, repartidos segundo a sua vontade? Não foi tão pouco aos anjos que Deus submeteu o mundo vindouro de que falamos. Alguém, em certa passagem, afirmou que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites? Por pouco tempo colocastes inferior aos anjos, de glória e de honra o coroaste, e sujeitaste a seus pés todas as coisas. Ora, se lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe ficasse sujeito. Atualmente é verdade, não vemos que tudo lhe esteja sujeito. Mas aquele que fora colocado por pouco tempo abaixo dos anjos, Jesus, nós o vemos por sua paixão e morte, coroado de glória e de honra. Assim, pela graça de Deus, a sua morte aproveita a todos os homens. Aquele para quem e por quem todas as coisas existem, desejando conduzir à glória numerosos filhos, deliberou elevar à perfeição, pelo sofrimento, o autor da salvação deles, para que santificador e santificados formem um só todo. Por isso Jesus não hesita em chamá-los seus irmãos, dizendo: anunciarei teu nome a meus irmãos, no meio da assembleia cantarei os teus louvores. E outra vez, quanto a mim, ponho nele a minha confiança. E eis aqui eu e os filhos que Deus me deu. Porquanto os filhos participam da mesma natureza, da mesma carne e do sangue, também ele participou, a fim de destruir pela morte aquele que tinha o império da morte, isto é, o demônio, e libertar aqueles que, pelo medo da morte, estavam toda a vida sujeitos a uma verdadeira escravidão. Vem em socorro não dos anjos, e sim da raça de Abraão. E por isso convinha que eles se tornassem tudo semelhante aos seus irmãos, para ser um pontífice compassivo e fiel, no serviço de Deus, capaz de expiar os pecados de todo o povo. De fato, por ter ele mesmo suportado tribulações, está em condição de vir em auxílio dos que estão atribulados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos irmãos. Essa carta de não sei se é de São Paulo, né, ou dos discípulos de São Paulo, como estava dizendo no começo. Mas essa carta, ela é muito teológica. Ela vai esmiuçando sobre a realidade de Cristo. E nessa segunda capítulo, fala sobre a importância da mensagem de Cristo, que se fez um como nós, se fez homem, sofreu tudo como nós, tribulações, necessidades físicas, fisiológicas. Ele passou fome, passou sede, passou sono. Ele cansava porque ele ia de missão. Ele passou tudo como nós, exceto o pecado. E pela sua paixão e morte, ele veio para nos expiar todos os pecados. É isso que está dizendo essa segunda carta dos Hebreus. Então, ele se fez um como nós para poder nos elevar até ele. Então, nós gloriamos a Jesus Cristo, damos graças a ele pelo seu poder, pela sua grandiosidade. Então, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.